dia, para quem ainda não deu bom dia. Bom, pessoal, hoje a gente vai retomar, então, o texto do Django Couture, Criação e Completude, que é esse texto aqui que a gente está vendo. Como a gente começou o estudo no mês de março, e o que eu havia combinado com vocês, a ideia, como a gente está usando esse livro aqui, antes de começar a se debruçar sobre o texto propriamente do Django Couture, a gente está fazendo a leitura aqui da introdução da Sarah Harden, que é uma pessoa muito respeitada, uma lama também, foi uma das primeiras ocidentais a fazer o retiro de 3 anos. E a gente então vai fazer a leitura da introdução da Sarah Harden. Vamos usar o texto do Drango Rinpoche, que comentou o texto do Django Couture, e também a gente vai usar e vai recapitular um pouco, né, os ensinamentos que o próprio Kalu Rinpoche deu para a gente ao longo do ano passado sobre esse texto. Então, de alguma forma, a gente vai usar todas essas referências para poder fazer a leitura desse texto que, enfim, eu acho que para quem tem a conexão e quem está trilhando o caminho Vajrayana, do budismo tibetano, é um texto extremamente importante, porque ele desce no detalhe das particularidades das práticas do budismo Vajrayana, especialmente das divindades, né? E apresentar o que são essas fases de criação e de completude de uma forma absolutamente didática, mas profunda e, de certa forma, contribuindo para desmistificar, para transcender visões errôneas sobre essas práticas e daí por diante. Então, o que a gente viu, para quem está chegando agora, a gente já viu aqui o prefácio do livro, e aí a gente deu ao longo do mês de março, foram 4 encontros, a gente fez a leitura da introdução, que ela traz, começando por um sobrevoo sobre o budismo, sobre os 3 giros da roda do Dharma. Então, o primeiro giro da roda do Dharma, bastante associado às 4 nobres verdades, né? E ao ensinamento, o primeiro ensinamento que o Senhor Buda, o Buda Shakyamuni, né, o príncipe Siddhartha, quando alcança o estado de Buda, dá para os seus colegas praticantes, digamos assim, né? E que assenta esse primeiro giro da roda do Dharma. Assenta a prática de todas as escolas do budismo, em particular, né, o ensinamento raiz das práticas do budismo mais originário, budismo Theravada, e daí por diante. Então, a gente falou um pouco sobre o primeiro giro da roda do Dharma, o segundo giro da roda do Dharma, falamos um pouco sobre a Prajnaparamita e as características do budismo Mahayana, né, trazendo o conceito e a possibilidade de prática por meio da compaixão. Depois o caminho do Bodhisattva, né? Depois a gente falou um pouco sobre o terceiro giro da roda do Dharma e a peculiaridade dos ensinamentos do terceiro giro da roda do Dharma, assentados mais na ideia de Tathagata-garbha, da natureza de Buda, né? Bastante associado também com a natureza da mente, né? O aspecto claridade e daí por diante. Tudo isso, gente, são conceitos com os quais a gente vai trabalhar ao longo de todo o texto do Django Couture, mas é importante contextualizar um pouco para a gente poder entrar no texto propriamente dito. Depois a gente falou sobre algumas características do Tantra, né? O que significa a prática tântrica, e aí falamos um pouquinho do budismo no Tibete, a chegada do budismo no Tibete, as peculiaridades da prática do budismo tibetano. E aí, por último, a gente falou da última vez, a gente pulou aqui uma parte maior do texto para falar um pouco sobre
a ideia de guru, né? A noção do professor e daí por diante foi o último encontro que a gente teve. E agora a gente volta um pouco para o texto, né, na ordem natural, para falar um pouco da prática da divindade. Então, quando a gente vai falar da prática da divindade, nós estamos dando aqui o principal, talvez o principal detalhe do que seria as práticas do budismo vajrayana e os conceitos relacionados a todas as práticas que a gente costuma fazer, seja a prática de Cherenzi, de Tara, de Sanghemela e daí por diante, todas as divindades do budismo tibetano. Ela vai aqui trazer algumas referências importantes para a gente ter na mente antes de começar a entrar no texto propriamente dito. Eu não sei se eu cheguei a mandar essa tradução do texto para vocês, mas então logo a gente conclui essa parte da introdução, eu já mandei ele completo, porque foi um texto que a Clarissa ajudou a traduzir comigo, e assim que ele estiver completo, aí a gente pode disponibilizar para vocês poderem acompanhar, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou passar bem em detalhe aqui, quase que linha por linha do que ela está falando aqui, para a gente não perder nenhum conceito que seja importante. Então, ela começa dizendo o seguinte: a prática espiritual do budismo tibetano está centrada em seus rituais devocionais e técnicas de meditação em torno das divindades. Então, vamos circunscrever isso aqui, né? Há uma centralidade na prática do budismo tibetano em torno das práticas das divindades, que envolvem rituais. Então, para quem, né, vocês que já conhecem as práticas das divindades, sabem que existe uma série de rituais envolvidos na prática das divindades, e também existem técnicas de meditação envolvidas na prática das divindades, né? Você pode estar fazendo a prática da divindade e, ao mesmo tempo, praticando o Shiné, por exemplo, calma mental, Platon, Mahamudra, enfim. Há uma série de práticas de meditação diretamente relacionadas à meditação, à prática da divindade. A descoberta de um sistema elaborado de devoção a um panteão de deusas e deuses pode parecer desconcertante para aqueles que tenham ouvido dizer que o budismo é uma religião não teísta. Então, isso é um esclarecimento já de cara que ela traz, né? A gente costuma dizer que Buda não é um Deus criador, Buda, portanto, não é uma divindade, né? O Buda Shakyamuni é fundamentalmente o príncipe Siddhartha, que alcançou uma condição plena de consciência, livre de sofrimento, está completamente dissociada a ideia de um Deus criador, como em geral a gente tem essa ideia no Ocidente a partir da noção teísta, né? Então ela está dizendo aqui, olha, se a gente fala que o budismo é não teísta, mas existe uma série de divindades no budismo tibetano, isso pode causar algum tipo de desconforto, né? É por essa razão que algumas outras escolas budistas consideram o budismo no Tibete como sendo corrompido ou infiel à sua forma original. Para quem não consegue compreender o budismo tibetano e os seus meios hábeis, pode cair nessa visão errônea, como eventualmente possam alguns ter, de que o budismo tibetano ele é uma forma corrompida da prática dos ensinamentos do Sr. Buda. No entanto, essas práticas de divindade estão firmemente enraizadas nos próprios alicerces do pensamento budista e representam um uso excepcionalmente hábil de técnicas para evocar a realização dessas ideias nos níveis mais profundos. Bom, então vamos ver o que é isso, né? Ela começa dizendo o seguinte: a vacuidade
pode ser imputada de forma lógica quando a realidade independente do self ou de outros fenômenos é buscada e não encontrada. Então, por exemplo, você pode praticar os ensinamentos do Senhor Buda numa perspectiva filosófica ou escolástica, em que, por meio de uma meditação analítica, né, os tradicionais debates que talvez vocês já tenham visto imagens e daí por diante, mas é uma forma de praticar, né, um método de estudo investigativo que, por meio da meditação analítica, acaba revelando a impossibilidade de você verdadeiramente apontar, né, identificar esse conceito de vacuidade, né? Ele é intangível, o conceito de vacuidade. Ele não pode ser tocado, apreendido enquanto um conceito, porque é absolutamente insubstancial a noção de vacuidade da mente. Você pode se aproximar, portanto, desse conceito por meio desse tipo de meditação analítica, por meio de um raciocínio lógico, né? Então, todos os debates filosóficos e daí por diante, vocês pegarem, como a gente já falou outras vezes, o método em larga medida difundido na escola Gelupa, de reflexão, de debate lógico, ele tem por finalidade desconstruir qualquer conceito para você ficar diante daquela realidade que é indescritível, que é a da vacuidade da mente. Essa é uma das maneiras de você se aproximar, digamos, e se aproximar a partir da ideia do que ela não é, da vacuidade da mente. Essa é uma das formas, ela está dizendo. Ela também pode ser experimentada de forma direta, por meio da meditação, quando a mente permanece livre das ideias de existência e não existência, de ambas ou de nenhuma. Ou seja, nem existe, nem não existe, nem existe e não existe, nem não existe e não existe. Toda essa forma de apresentar a vacuidade da mente, que ela descreve aqui, né, de existência, não existência, nem ambas, nem nenhuma, você pode olhar isso do ponto de vista do raciocínio lógico, ou você pode só por meio da meditação, livre de qualquer ritual e daí por diante, experimentar essa vacuidade da mente. Essa é uma outra forma, portanto, de praticar os ensinamentos do Senhor Buda. Meditadores experimentam a vacuidade como uma espécie de plenitude. A vacuidade manifesta a radiância desimpedida da lucidez intrínseca. Ela começa a descrever um outro elemento, uma outra característica da mente, da natureza da mente. Ela não só é insubstancialidade, mas há um aspecto de radiância, de uma lucidez intrínseca, a noção de vacuidade. No sentido da experiência, portanto, não é somente uma falta de algo, mas é também uma qualidade de conhecimento, de cognição pristina, uma qualidade luminosa que é a verdadeira natureza da mente, que pode ser experimentada uma vez que os véus dos conceitos e emoções tenham sido dissipados. Então, ela foi lá fundo. Ela está descrevendo a natureza da mente, descrevendo a possibilidade de você conhecer o aspecto vacuidade a partir de uma meditação que use o raciocínio lógico, ou por meio da prática de meditação propriamente dita, que vai revelar não simplesmente uma falta de algo, uma ausência, mas um aspecto de lucidez intrínseco a essa insubstancialidade. E que ela vai chamar aqui de uma radiância desimpedida da lucidez intrínseca. Há uma lucidez, uma qualidade de lucidez intrínseca à mente, não obstante o seu aspecto vacuidade. E aí ela vai dizer essa qualidade luminosa que é verdadeiramente a natureza da mente. E esse é o objetivo principal, é reconhecer essa qualidade luminosa, e que não tem nada a ver com luzes propriamente dita, né? Mas uma qualidade, uma capacidade de conhecer
intrínseca e indissociável à noção de vacuidade. É isso que se pode alcançar por meio da prática da meditação propriamente dita. Refere-se frequentemente a essa experiência como clara luz ou radiância. Então, o aspecto clara luz da mente é um aspecto de lucidez intrínseca. E ela vai dizer também, e também como compaixão. Então, essa claridade e compaixão, ela coloca aqui também, eu digo também porque na semana passada a gente deu um retiro sobre a prática de Chirenzi para a Sangha de São Paulo, talvez alguns de vocês estivessem presentes. A gente trouxe o texto do Bokara Rinpoche, ensinando claramente que o aspecto claridade e compaixão são sinônimos. Portanto, quando a gente faz a prática da divindade Chirenzi, fundamentalmente, eu estou desenvolvendo um processo de reconhecimento, identificação e desidentificação por meio de recursos, né? Por meio da divindade, e, de certa forma, me aproximando com essa natureza da mente. Mas, voltando aqui, ela vai dizer, então, que a natureza da mente pode ser entendida como sendo clara luz ou radiância e também como compaixão. Então, claridade e compaixão como sendo sinônimos, né? E essa descrição da essência e da natureza da mente. A essência da mente, vacuidade, a natureza da mente, claridade. E a união entre elas, o aspecto indissociável de vacuidade e claridade. É a radiância e a lucidez que é a base primordialmente pura de toda manifestação e percepção, a natureza de Buda. Vejam que conceito importante aqui. A radiância e a lucidez, que é a base primordialmente pura de toda manifestação e percepção, a natureza de Buda. Veja, tudo aquilo que se manifesta na mente e, ao mesmo tempo, a capacidade de perceber tudo aquilo que se manifesta na mente é a radiância e a lucidez que se consubstancia como sendo a natureza de Buda. Essa natureza de Buda, o Tathagata Garbha, que todos nós temos, que pode estar numa condição, é o potencial do despertar, ele pode estar num estado de maior ou menor latência, mas todo ser senciente, de acordo com os ensinamentos do Sr. Buda, na essência, possui a natureza de Buda. E o que ela está dizendo aqui é que a radiância e a lucidez é a base primordialmente pura de toda manifestação e percepção. Portanto, todos os pensamentos são expressão da clara luz da radiância. Independentemente de ser um pensamento teoricamente bom ou ruim, entende? Tudo aquilo que se manifesta, na sua essência, ou a sua essência, é o aspecto claridade da mente. A questão é saber, depois, o que eu faço quando um pensamento se manifesta na minha mente? O que eu faço quando um desejo, um apego se manifesta na minha mente? Eu consigo reconhecê-lo como simplesmente a expressão manifesta da mente? Ou eu crio uma lógica de dualidade, me identifico com aquilo, com aquilo que se manifestou na mente e estabeleço uma relação de dualidade em relação ao suposto objeto que me gera, por exemplo, aquele pensamento, aquela emoção e daí por diante. Se eu sou capaz de reconhecer a natureza daquele pensamento, daquela emoção e daí por diante, eu simplesmente estou reconhecendo o que? O aspecto claridade da mente. Desprovido de uma noção de dualidade, bom ou ruim, certo ou errado, e daí por diante. A questão é que, invariavelmente, eu não consigo, no momento em que algo se manifesta na minha mente, reconhecer a sua natureza insubstancial e essencialmente pura. Porque simplesmente é a expressão manifesta de algo que, na base, já é primordialmente puro. Que é o que ela está dizendo aqui. É a radiância e a lucidez que é a base primordialmente pura
de toda manifestação e percepção, a natureza de Buda. Então, ela está aqui explicando, né, formas de você praticar os ensinamentos do Senhor Buda e está colocando perspectivas. Você pode fazer isso do ponto de vista mais lógico, racional, e você pode fazer essa prática, né, de acordo com os ensinamentos do Senhor Buda, por meio da meditação. E a prática da meditação pode utilizar, como ela vai falar aqui mais adiante, meios hábeis para fazer isso. A prática da divindade é um desses meios. Então, ela vai continuar dizendo aqui: essa natureza da mente esteve presente desde sempre e nunca é corrompida ou danificada, mas somente encoberta pela confusão. Veja que ela está falando do Tathagata Garbha, né, da natureza de Buda. Essa natureza da mente pura, ela desde sempre está presente. Ela não pode ser corrompida, hein? Não faz sentido ela ser corrompida por algo que dela emane. Se essa natureza de Buda ela é essencialmente pura, nada que se manifeste dela seria capaz de corrompê-la, porque possuiria sua mesma natureza. A questão é saber, de novo, quanto eu reconheço esse aspecto puro de tudo aquilo que se manifesta na mente. E a prática da divindade, de certa forma, é um exercício para eu desenvolver essa visão pura. Então, adiantando um pouco aqui, para não ficar tão teórico, quando eu me visualizo como a divindade, eu vou exercitando um pouco, vou praticando, vou fazendo exercício da visão pura de reconhecer essa expressão manifesta, por exemplo, do meu corpo, não na sua forma impura, mas na sua forma pura. Assim como eu visualizo todos os seres como tendo a aparência de Chirenzi. É um meio hábil por meio do qual eu exercito a visão pura de reconhecer que tudo aquilo que se manifesta, na essência, possui a natureza de Buda, possui uma natureza, portanto, pura. A questão é que, fundamentalmente, eu me relaciono com a realidade sobre uma perspectiva ilusória, imaginando que é o puro, o impuro, o eu, o outro e daí por diante. Ela vai dizendo: essa natureza da mente esteve presente desde sempre e nunca é corrompida ou danificada, mas somente encoberta pela confusão. Que confusão é essa, né? A confusão que surge a partir dos véus sobre os quais a gente já falou tanto, o véu da ignorância, que não conhece essa realidade pura tal como ela é, e que, por não conhecer, estabelece uma relação com a realidade a partir de uma lógica de dualidade. De que há um sujeito e de que há um objeto. Sem perceber que tanto a ideia de sujeito quanto a ideia de objeto, fundamentalmente são expressões manifestas da mente. Quando a gente já falou outras vezes sobre mente, a gente falou sobre 8 formas de consciência, a gente falou que consciência visual, auditiva, tátil, gustativa, consciência mental, 6 formas de consciência, mais a 7ª consciência, manas, são simplesmente aspectos da mente que se manifestam. Então, meu olho em contato com esse Dorde vai produzir uma consciência visual do Dorde. Esse Dorde está dentro da minha cabeça? Não, olha, causas e condições produzem um fenômeno manifesto. A consciência visual desse Dorde. A consciência visual desse Dorde se manifesta onde? Na mente. Não há uma noção de dualidade, existe uma mente e uma consciência visual. Não, ela é um produto da mente. Ela se manifesta a partir da mente e ela nunca se separa da própria mente. Num determinado momento eu fecho os olhos, a consciência visual desse Dorde desaparece. Para onde ela foi? Ela foi para algum lugar fora da mente? Não. Causas e condições reunidas produzem um fenômeno composto manifesto, que na essência são a expressão da própria mente. E a própria noção de eu é entendido como sendo essa forma, 7ª consciência, manas, né? Essa noção equivocada de que há um eu percebendo esse Dorde. Na verdade, o que existe é um olho entrando em contato com um objeto, produzindo uma experiência mental. Essa consciência visual do Dorde. E não há, portanto, alguém diferente
percebendo esse Dodge? Simplesmente o aspecto da mente se manifestando, que da sua forma última é uma manifestação absolutamente pura, mas de uma forma confusa, é percebida como sendo uma experiência que se diferencia de mim. E eu passo a conhecer a realidade a partir de uma lógica de dualidade. E essa lógica de dualidade faz com que eu desenvolva outras formas sutis de experiências. Um desejo, um apego, uma aversão, uma raiva, ciúme, e daí por diante. Partindo do pressuposto de que isso é diferenciado e verdadeiramente existente, eu passo a desejar esse objeto. E essa expressão da mente sutil de desejo, de ciúmes, de apego e daí por diante, que portanto, né, assim, a expressão dessas emoções perturbadoras, fundadas numa lógica de dualidade, fazem com que eu haja. Eu vou lá e pego esse Dodge, porque eu quero esse Dodge. Eu tiro ele da mão de outra pessoa. Eu escondo porque eu não quero que ninguém pegue, e daí por diante. Ação, Dre, é karma. Esses são os 4 véus que geram esse encobrimento de confusão sobre o qual ela fala aqui. Quando eu dissolvo o véu do karma, começo a praticar ações virtuosas, deixar de praticar ações virtuosas sobre a perspectiva daquilo que me favorece ou não a reconhecer a natureza da mente. Se eu passo a ter uma conduta mais virtuosa, que diminui a intensidade das emoções perturbadoras, então, 4º véu, 3º véu, diminui a intensidade das emoções perturbadoras, isso vai dando condição para que a qualidade de lucidez da mente possa, de fato, aos poucos ir apreendendo verdadeiramente se há essa noção de dualidade ou não, para num determinado transcender essa noção de dualidade, e assim a ignorância, a forma de conhecer a realidade de uma maneira confusa e equivocada, alcançando a qualidade, ou revelando, permitindo desabrochar da qualidade de sabedoria ou de lucidez da mente, primordialmente existente, que era o que ela estava dizendo aqui. Então, quando ela está dizendo, esta natureza da mente pristina, pura, a natureza de Buda, que esteve sempre presente e nunca é corrompida ou danificada, mas somente encoberta pela confusão. E essa confusão, sobre a qual eu falei agora para você, está diretamente relacionada aos 4 véus que fazem com que eu conheça e me relacione com a realidade de uma forma confusa e equivocada, de uma forma ilusória. Ela continua. Como tal, essa natureza da mente, portanto, a natureza da mente é a base da prática espiritual e também o seu objetivo e resultado. A natureza da mente está desde sempre presente. Essa qualidade inata da mente, de vacuidade e claridade, ela é a base da minha prática espiritual, desde sempre presente. Além disso, ela é o objetivo, porque ao longo do caminho e da prática da divindade, o que eu busco é reconhecer a natureza da mente, portanto, esse é o objetivo da minha prática, e ela em si também é o resultado. Porque na medida em que eu reconheço a natureza da mente, eu percebo aquilo que já é desde sempre. Vocês entendem? Portanto, a natureza da mente é a base, é o objetivo e é o resultado. Eu já possuo a natureza de Buda. O objetivo da minha prática é reconhecer essa natureza de Buda, a natureza da mente. Portanto, eu pratico, e ao praticar, o resultado que eu vou encontrar é aquilo que já era desde sempre, mas que eu não era capaz de reconhecer. Por essa razão, o Tantra é chamado de veículo do resultado, porque sua abordagem é redescobrir o resultado já internamente presente. Aquilo que eu acabei de dizer. Na categorização tradicional de base, caminho e fruto,
A base é a verdadeira natureza de cada um. O fruto é a descoberta disso. E o caminho é o que quer que tenha que ser feito para fazer essa descoberta. Da mesma forma, né? Como eu acabei de dizer. Contru descreve a identidade da base da fruição quando diz: a base da purificação é o âmbito da realidade eterna e não composta que permeia completamente todos os seres como a natureza de Buda. Ele está descrevendo aqui o Tathagata Garbha, a natureza de Buda. Como todos os aspectos de nós mesmos são intrinsecamente puros, porque nós estamos falando aqui que a base, que a natureza da mente é prístina, ela é intrinsecamente pura, o caminho pode empregar qualquer método para nos trazer de volta à nossa própria natureza. Ele está falando de base, caminho e fruto, né? Ou outra forma aqui, base, objetivo e resultado. Ele está dizendo aqui, ó, como todos os aspectos de nós mesmos são intrinsecamente puros, o caminho, base, caminho, resultado ou fruto, base, caminho e fruto. O caminho pode empregar qualquer método para nos trazer de volta à nossa própria natureza. Qual que é o caminho do budismo vajrayana, do budismo tibetano? Ou um dos principais meios, né, de se percorrer a senda para se alcançar o estado de Buda é a prática das divindades. Estou fazendo toda essa introdução para chegar a esse ponto aqui. Como todos os aspectos de nós mesmos são intrinsecamente puros, o caminho pode empregar qualquer método para nos trazer de volta à nossa própria natureza. As divindades utilizadas na prática tântrica são uma manifestação dessa natureza pura. Por um lado, elas existem como um método para minar a projeção patética de nós mesmos e do universo como falhos, uma forma de nos conectar com nossa verdadeira natureza de Buda. Ao mesmo tempo, elas são essa natureza. Veja como é importante isso aqui que a Sarah Harden está descrevendo, quando eu estou dizendo que a base é intrinsecamente pura, a natureza de Buda. Existe uma qualidade de onisciência inerente à mente. Foi isso que o príncipe Siddhartha alcançou. Por isso ele passa a ser conhecido como Buda, o Buda Shakyamuni. E o que ele fez foi simplesmente revelar o potencial inato da mente. Sangue purificado, guia desabrochado. Portanto, ele não alcançou nada que fosse externo, estranho, diferente à sua própria natureza. O que ele fez foi simplesmente reconhecer a natureza da mente. Portanto, a natureza da mente, ela é a base, porque ela já é pura. O caminho para que eu possa reconhecer essa natureza da mente intrinsecamente pura pode ser a prática das divindades. Esse é o método do budismo vajrayana. Por meio da prática da divindade, por meio desse caminho, portanto, né, desse percurso de prática, o que eu alcanço como resultado, como fruto, nada mais é do que aquilo que já era desde sempre. É simplesmente reconhecer aquilo que esteve encoberto pela confusão, pela maneira ilusória de se relacionar à realidade, tal como nós fazemos ao longo de vidas e vidas e vidas. É isso que ela está descrevendo aqui. Então, a prática da divindade é tanto um método, um meio hábil, quanto ela é em si, a divindade ela é em si a expressão manifesta da natureza da mente. E isso é extremamente importante a gente guardar. Ela é método e, no entanto, ela em si é a natureza da mente também. Não é só uma abstração, não é só uma técnica. A gente vai voltar mais nesse ponto, porque isso é fundamental quando a gente vai fazer a prática da divindade. Devido ao processo complexo envolvido em gerar e manter uma noção substancial do self e do mundo à nossa volta,
nós perdemos o contato com a nossa natureza básica. É frequentemente explicado que a natureza de vacuidade da mente é erroneamente interpretada como sendo um self, enquanto o aspecto da claridade ou radiância é projetado externamente como sendo um mundo separado e externo dos outros. Veja aqui ela trabalhando com a noção de dualidade, né? Eu vou repetir aqui, ó. Devido ao processo complexo envolvido em gerar e manter uma noção substancial do self e do mundo à nossa volta, nós perdemos o contato com a nossa natureza básica. Então, na forma de constituição do sujeito, não, o sujeito ele se constitui nessa relação ilusória com um outro, né? Isso é fundamental. Assim, o sujeito, numa perspectiva lacaniana, ele vai se constituir no campo da linguagem. E a linguagem pressupõe a existência de um outro, porque o bebê nasce numa condição funcional com a mãe. Leva algum tempo para ele começar a se diferenciar e perceber que há algo aqui e há um outro ali, né? No início, ele se sente absolutamente fusional com a mãe. Vai passando o tempo, ele percebe que ele chora, que ele sente frio e tal, e que aparece algo que alimenta ele, que dá calor e daí por diante e tal. E ele começa a estabelecer uma relação desejante, ainda objetal, né? O peito, o calor, o objeto e daí por diante. Ele deseja um objeto. E quando ele vai entrando no campo e desenvolvendo uma experiência complexa de realidade, vai entrando no campo da linguagem, ele estabelece uma relação desejante de um outro, do desejo de um outro. Portanto, o sujeito, como a gente conhece o ser humano e daí por diante, ele de forma estruturante, possui uma natureza desejante. Por isso a gente renasce como humano e daí por diante. E pressupondo uma lógica de dualidade da existência de um outro. É assim que a gente vai conseguindo se conformar e se relacionar com a realidade que nos cerca. É o que ela está dizendo aqui. Devido ao processo complexo envolvido em gerar e manter uma noção substancial do self e do mundo à nossa volta, nós perdemos o contato com a nossa natureza básica. Na medida, portanto, em que eu vou entrando praticamente numa lógica de sobrevivência confusa, eu vou me dissociando dessa noção fundamental que transcende a noção de dualidade. Não é dizer que o bebê nasce Buda e depois ele vai entrando numa lógica de confusão e daí por diante. Há uma ignorância fundamental ali, né? Senão, todos nós já seríamos livres de qualquer experiência de sofrimento e daí por diante. Será que um animal possui essa mesma lógica de dualidade com a realidade que o cerca? Será? E se não tiver, será que isso o torna um Buda? Perguntas para a gente refletir. Uma comunidade indígena, por exemplo. Qual que é a lógica de se relacionar daqueles sujeitos em comunidade com a natureza que os cerca? Será que há essa noção de self, de individualidade como nós pensamos? No entanto, se não houver, isso os torna Budas, livres de qualquer sofrimento, com uma condição absolutamente onisciente daí por diante? Perguntas para a gente refletir. De toda forma, esse sujeito ocidental que a gente conhece e com o qual nós nos identificamos e daí por diante, ele é produto de uma relação, de uma lógica de sobrevivência, de uma lógica confusa que, na essência, estabelece uma relação de dualidade com a realidade que o cerca. E o que ela está dizendo aqui, e que é a essência dos ensinamentos do Buda, é isso que vai nos afastando da nossa natureza básica, prístina, pura, da nossa natureza de Buda. Aí ela vai seguir um pouco mais adiante, né? Eu estou relendo aquele parágrafo.
É frequentemente explicado que a natureza de vacuidade da mente é erroneamente interpretada como sendo um self, enquanto o aspecto de claridade ou radiância é projetado externamente como sendo separado e externo dos outros. Então, essa vacuidade, a gente acaba, de forma errônea, entendendo isso como sendo um self, um eu interior, um espírito, uma alma e algo do gênero. E tudo aquilo que é percebido e que se diferencia dessa noção de eu é a realidade externa, é o mundo separado, externo de nós, né? Na medida em que a confusão prolifera o conceito de dualidade, emoções de apego e aversão e as subsequentes ações kármicas e imprints se tornam auto-perpetuantes. Ela está descrevendo aqui, portanto, aquilo que eu acabei de falar para vocês dos 4 véus, né? Essa noção equivocada, essa incapacidade de reconhecer a sua própria natureza como sendo a natureza de Buda, faz com que você estabeleça uma relação, um modo de ser ilusório de realidade a partir de uma noção de dualidade, gerando, como ela está dizendo aqui, emoções de apego e aversão e, subsequentemente, gerando ações kármicas que se tornam auto-perpetuantes. O que ela está querendo dizer aqui é que isso vai levando ao ciclo de renascimento. Na medida em que eu vou agindo e vou construindo uma lógica de realidade a partir dessa noção ilusória, eu tenho uma experiência de realidades manifesta por meio de vidas e vidas e vidas, que é o que a gente descreve como sendo samsara. A isso se denomina, então, a existência cíclica, é o que ela está dizendo aqui, e é caracterizada pela experiência de sofrimento. Está diretamente relacionada à primeira nobre verdade do Senhor Buda, que vai dizer o samsara é sofrimento, ou o ciclo de renascimentos é insatisfatório. Insatisfatório porque, na sua essência, ele é marcado pela ilusão, pela ignorância, pela incapacidade de reconhecer a realidade tal como ela é. Mas aí ela vai concluir, mas a natureza essencial de vacuidade e claridade nunca esteve, por um momento sequer, ausente. Porque é a base e é o resultado. E para que eu seja capaz de redescobrir essa essência pura, há um caminho. E esse caminho pode ser praticado, por exemplo, por meio da prática das divindades. Na prática contemplativa, podemos assistir a esse processo em nossas mentes, momento a momento, e reconhecer como criamos nosso mundo. Então, há a possibilidade de criá-lo conscientemente. Agora, por conta das complicações da nossa confusão, visualizamos o mundo e nós mesmos como uma mistura de bom e mal, criando uma tensão constante de insatisfação. Mas nós poderíamos escolher vê-lo como a contínua manifestação da pureza básica, da vacuidade e lucidez. Olhem, diretamente relacionado à prática das divindades, o que ela está dizendo aqui. Eu vou repetir. Na prática contemplativa, podemos assistir a esse processo em nossas mentes, momento a momento, e reconhecer como criamos nosso mundo. Então, há a possibilidade de criá-lo conscientemente. Eu sou capaz de criar com a minha mente, porque a mente tem um potencial ilimitado. Agora, por conta das complicações da nossa confusão, visualizamos o mundo e a nós mesmos como uma mistura de bom e mal, criando uma tensão constante de insatisfação. Mas nós poderíamos escolher vê-lo como a contínua manifestação da pureza básica da vacuidade e lucidez. As divindades representam uma outra realidade que reflete de forma mais precisa a pureza inata de nossas mentes. De todas formas, nós visualizamos e criamos um mundo com seus seres. A abordagem tântrica é usar o que quer que tenhamos, o que quer que já façamos como método. É a forma por meio da qual eu vou começar a desenvolver essa visão pura e reconhecer aquela base, veja, da qual tudo se manifesta e que essencialmente é perfeita, é pura.
Então, usamos essa capacidade de projeção e criação, que é, na realidade, a radiância desimpedida da mente, como o caminho da meditação, mas com uma mudança radical. Em vez de mulheres e homens imperfeitos, temos deuses e deusas, que personificam as qualidades de Buda. Em vez de casas degradadas, há palácios brilhantes, dispostos em configurações divinas. O triste mundo como um todo, de fato, é o magnífico campo do Buda se manifestando como padrão da mandala da mente iluminada. É isso que a gente faz na prática da divindade. É tirar, utilizar de forma sábia essa característica da mente de claridade, de criação, de forma a desenvolver uma visão pura, para além da noção de bonito e feio, certo, errado e daí por diante. Então, o que ela vai dizer aqui as divindades representam uma outra realidade que reflete de forma mais precisa a pureza inata de nossas mentes. Em vez de casas degradadas, há palácios brilhantes dispostos em configurações divinas. O triste mundo como um todo, de fato, é o magnífico campo de Buda se manifestando como o padrão da mandala da mente iluminada. Simplesmente porque isso é uma ficção, uma criação, é uma viagem da nossa cabeça. Não, porque isso é um meio hábil para transcender a visão errônea que eu tenho da realidade. E, portanto, eu vou visualizar na prática de Cherenzi, por exemplo, a expressão da compaixão ganhando a forma pura de Cherenzi. E não só uma compaixão que está lá e eu aqui, senão eu mesmo me visualizo como Cherenzi. Porque, de certa forma, esse fenômeno que se manifesta, ele na sua essência é puro. E se eu me relaciono com essa noção de eu a partir de um corpo impuro e daí por diante, assim, e cada vez mais eu vou me relacionando com a realidade a partir de uma lógica de dualidade, esquecendo a natureza pura de tudo aquilo que se manifesta. Dessa forma, portanto, eu vou transcendendo a visão errônea, me desidentificando, portanto, com uma visão errônea, me identificando a partir da prática da visualização com a expressão pura da mente, para que depois eu dissolva essa visualização e permaneça no estado natural da mente, que é a fase de completude. Essa é a essência da prática das divindades. A gente vai continuar aqui. Olha. A vacuidade e a lucidez nos permitem fazer isso. A visualização de divindades pode parecer artificial e é reconhecida como tal, mas é bastante razoável se compreendermos profundamente o fato de que nós criamos nossa própria versão da realidade. Percebemos a água como algo a ser bebido. Um peixe a percebe como algo em que habitar. Um peixe vive dentro da água. Agora percebemos o mundo como algo impuro, mas poderíamos vê-lo como puro, o que estaria mais próximo da verdade se considerarmos sua natureza essencial. Entenderam? Esse é o meio hábil. As divindades são formas que manifestam a natureza de Buda imanente em tudo. Todas as diferentes formas de nos relacionarmos com as divindades são formas que já utilizamos para nos relacionarmos com a nossa experiência. Dessa forma, a prática de meditação em divindades é uma forma hábil de minar nossa noção ordinária e errônea de uma realidade sólida e de nos aproximar ao modo verdadeiro de percepção. Entenderam? Daí ela continua. A variedade natural de percepções e emoções que surgem podem ser vistas de forma diferente por meio da prática da divindade. Por exemplo, no último exemplo de transformação dado por Django Kuntru, no texto que ele vai dar, né? Quando surge o desejo, ele surge como a divindade, e nos relacionamos com ele e conosco mesmos dessa forma. Entende? No momento em que eu estou fazendo a prática de meditação e surge uma experiência de desejo, eu não vou me relacionar
com o desejo como sendo algo grosseiro, algo inferior e daí por diante. Não, eu vou me relacionar com o desejo a partir da expressão manifesta da divindade que expressa o desejo. Portanto, o desejo em si, ele possui uma natureza pura. Não suja, não grosseira e daí por diante. E essa é a forma, digamos, alquímica, intrínseca à prática da divindade, da prática tântrica. É aproveitar qualquer experiência de realidade e reconhecer nela a sua natureza pura. A divindade, ele vai dizendo, compartilha algumas características familiares com o desejo, tem a mesma energia, mas é por natureza uma manifestação pura, não maculada pelas complicações do ego. Entendem isso, gente? Entende como, de certa forma, é uma maneira de você reconhecer a natureza pura do desejo em si. A Vera quer fazer uma pergunta? Lama, eu acho que o áudio dela não está conectado, não sei se ela ergueu a mão sem querer, sabe? Ah. Também não tem nada no chat. Bom, então eu vou continuar. Então, a divindade, então eu vou ler de novo aqui. A divindade compartilha algumas características familiares com o desejo. Então, eu tenho uma experiência de desejo. Esse desejo vai ganhar a expressão manifesta da divindade. Eu vou visualizar a divindade. Eu vou, eventualmente, me visualizar como a divindade. E enquanto divindade, os aspectos do desejo vão se manifestar. E tudo bem. A divindade compartilha algumas características familiares com o desejo. Tem a mesma energia do desejo, mas é por natureza uma manifestação pura, não maculada pelas complicações do ego. Não tem nada errado com o desejo. O desejo não é feio, bonito e daí por diante. A questão que importa para nós é saber o que eu faço quando o desejo se manifesta. Eu reconheço a natureza pura do desejo? Ou eu faço do desejo um meio para satisfazer uma apreensão dualista, egocêntrica e daí por diante? Entende o caráter desafiador do budismo tântrico? A divindade nessa meditação pode ser uma personificação da compaixão pura, como o Chakrasambhara, e assim representar um aspecto da iluminação. Mas o processo em si também recaptura e demonstra que a natureza essencial dos pensamentos neuróticos não é nada além de que a natureza de Buda, qualquer que seja a sua forma. Isso é fundamental, gente, e é extremamente profundo. E parece ser absolutamente simples, mas é absolutamente desafiador, porque quando o desejo se manifesta e daí por diante, para que eu reconheça a sua natureza pura e faça dele um meio de prática para reconhecimento da natureza de Buda, e não uma maneira de reificar uma noção de dualidade egocêntrica, tendo em vista a maneira condicionada com que eu passei a me relacionar com a realidade ao longo de toda uma vida, e vidas e vidas e vidas, torna o budismo vajrayana e o budismo tântrico, de certa forma, simples de se compreender, mas absolutamente, digamos, desafiador de se praticar na realidade. Ao criativamente usarmos formas que nos lembram da pureza inata, reverte-se o erro habitual de nos relacionarmos com os pensamentos e emoções como se não fossem puros. É uma maneira de neutralizar essa visão errônea, se relacionar com a realidade a partir do seu aspecto de pureza. Alguém perguntou aqui, a divindade, além de estar dentro de nós como um aspecto essencialmente puro, também existe exteriormente, autonomamente?
a gente vai chegar nesse ponto aqui, Ricardo. É uma pergunta... eu não diria que a divindade ela está dentro de nós, porque isso pressupõe na sua pergunta uma lógica de dualidade que, de fato, não se sustenta. E, além disso, a divindade também não existe exteriormente, porque isso também geraria uma noção de dualidade. Eu diria, como resposta, Ricardo, que a sua essência é a divindade. Não é que ela está dentro de você. A natureza da mente plenamente desabrochada é a divindade, é Chirenzi, é Tara, e daí por diante. Portanto, não é uma divindade que estaria dentro de mim, e também não é nem que ela esteja externamente a mim. Isso pressupõe uma lógica de dualidade. A gente vai ver essa pergunta, quando a gente está fazendo a prática da divindade, na noção da autovisualização e da visualização exterior. A gente vai chegar nesse ponto e ela vai comentar um pouco algo que eu acho que dialoga com a sua pergunta, mas para não te deixar sem resposta, pelo menos agora, já é o próximo parágrafo, que ela já vai dizer algo a respeito disso. Que não há uma divindade dentro de mim. A minha essência é Chirenzi já. E, além disso, Chirenzi, o aspecto puro da divindade, pode ganhar uma expressão manifesta com a qual seja possível de se relacionar. A gente vai ver como é que isso se dá na prática da divindade. Ela vai dizer o seguinte: isso não significa que as divindades tântricas sejam meramente formas abstratas e simbólicas que representam algo diferentemente de nós mesmos. A pergunta do Ricardo, ela chega exatamente nesse momento em que ela vai responder isso. Não é que quando eu faço a prática da divindade, ela é simplesmente uma abstração e uma representação simbólica de algo que seja estranho a mim. Então, eu quero representar a compaixão, eu vou visualizar Chirenzi, e Chirenzi simplesmente é uma representação simbólica da compaixão, e ele tem 4 braços, ele tem ornamentos, e daí por diante. Não é disso que se trata. Isso seria, novamente, uma conceituação, um conceito dualista, é o que ela vai dizer aqui. Elas são formas iluminadas. A divindade é a expressão manifesta da natureza da mente pura. Em si, ela é. Elas são formas iluminadas e são intrínsecas enquanto partes da natureza de Buda. Até mesmo as formas específicas são compreendidas como parte integral da lucidez. Aí ela vai dizer, este é um ponto difícil de compreender. Jamgon Kongtrul faz referência a essa verdade quando diz: a base da purificação, que é propriamente a natureza de Buda, reside no corpo da divindade, com seus sinais e marcas Vajra perfeitamente claros. Uma forma similar é usada como sendo o caminho e leva à fruição e purificação. Essa mesma forma divina que existe enquanto base. O que ele está dizendo aqui, então, Ricardo? Eu posso, na prática da divindade, como eu faço com a prática de Chirenzi, começar a visualizar Chirenzi na fase de criação. Então, sobre a minha cabeça, de todos os seres que preenchem o espaço, sobre um lótus branco e uma luz, está a Silabari, que se transforma no Supremo dos Nobres Chirenzi, branco, luminoso e irradia luz de 5 cores, sorri e fita com olhos compassivos. Os primeiros de seus 4 braços estão juntos, os 2 seguintes têm um rosário de cristal e um lótus branco. Está vestido com sedas, joias e uma estola de pele de gazela. O Buda de luz infinita, Amitabha, adorna-lhe a cabeça. Suas 2 pernas estão na posição Vajra e tem uma lua imaculada como respaldo. Ele é, em essência, a expressão de todos os Budas. Eu estou fazendo, na hora que eu estou recitando essa parte do texto de Chirenzi, eu estou fazendo a fase de criação, eu estou desenvolvendo a visualização da divindade que está no alto da minha cabeça.
Damtsik Sempa é a minha visualização. Num determinado momento, luzes irradiam de Cherenzi e invocam todos os Budas de todas as direções que se dissolvem em Cherenzi. Cherenzi se dissolve, essas luzes se dissolvem em mim, eu passo a me visualizar como Cherenzi e daí por diante. Então, a visão errônea que havia da fase de criação, de que antes da fase de criação, de que haveria eu fazendo a prática, visualizando uma divindade, daí por diante, num determinado momento, eu passo a me visualizar como uma divindade. Essa é a forma de você fazer a prática de criação e de visualização. Em várias práticas, por exemplo, na prática de Tara Branca, você vai visualizar, fazer a visualização você se visualiza como Tara Branca, vai visualizar Tara Branca na sua frente, luzes emanam de Tara Branca, invocando a Tara Branca mesmo, que se dissolve na visualização que eu fiz de Tara Branca. Esse é Yeshe Sempa, é a divindade de sabedoria. É Tara Branca, sim, ela, Tara Branca. Mas Tara Branca, então tem Tara Branca, que é a expressão manifesta da mente iluminada, ganhando forma. Sim, você está na presença de Tara Branca, e ao mesmo tempo você reconhece que você também é Tara Branca. Você se visualiza como Tara Branca. E num determinado momento, Tara Branca, Yeshe Sempa, que está na sua frente, que é simplesmente a expressão da mente pura manifesta, se dissolve em você, que é Tara Branca, visualizada, Damtsik Sempa, Yeshe Sempa, Damtsik Sempa, Yeshe Sempa se dissolve em você, e você percebe que não há dualidade entre uma manifestação de Tara que seja diferente da própria manifestação pura da sua própria mente. Portanto, Tara Branca, nesse momento, se dissolve em você, que também é Tara Branca, está se visualizando como Tara Branca, e aí você transcende a noção de dualidade. E dissolve a visualização e permanece no estado natural da mente. Então, o que ela está dizendo aqui é o seguinte: a base da purificação, que é propriamente a natureza de Buda, reside no corpo da divindade, com seus sinais e marcas Vajra perfeitamente claros. A base da mente pura, a natureza de Buda, ganha uma expressão manifesta na forma de Tara, de Cherenzi, sim, visível. Se um pensamento pode se manifestar da minha mente, e eu sei que tem um pensamento na minha mente dizendo: hoje eu me programei para fazer um almoço aqui em casa para minha família. Eu pensei isso. Tem um pensamento aqui, ainda que ele seja insubstancial e daí por diante. Portanto, se um pensamento marcado pelo desejo, digamos assim, de comer a comida indiana que eu me dispus a fazer para minha família, ganha uma expressão manifesta na minha mente, na forma de um pensamento, por que não imaginar que a compaixão possa ganhar uma expressão manifesta pura na forma de Cherenzi? Então, o que ele está dizendo é a base da purificação, o aspecto claridade da mente pura, é propriamente a natureza de Buda, reside no corpo da deidade, com seus sinais e marcas Vajra perfeitamente claros. Se manifesta. Uma forma similar é usada como sendo o caminho, a minha própria visualização, eu como sendo a divindade, e leva à fruição e purificação, que é o quê? Essa mesma forma divina que existe enquanto base. Então, eu ao me visualizar como Cherenzi e fazer a criação dessa visualização, eu uso essa forma similar para, num determinado momento, reconhecer que não há diferenciação entre essa forma similar que eu criei na minha meditação, que eu visualizei, e a manifestação pura da mente desperta, que é Yeshe Sempa, que está no alto da minha cabeça e que se dissolve em mim, transcendendo a lógica de dualidade e me fazendo me perceber como sendo a divindade, para eu me familiarizar com esse aspecto puro da mente, manifesto, na forma da divindade. Então, enquanto eu estou recitando o mantra, eu sou Tara Branca. Na verdade, eu sempre fui, sempre serei. O problema é que eu fico achando que eu sou o Lama Wangdu, que o Charles acha que é o Charles, que o Aloysio acha que é o Aloysio, e daí por diante. Quando eu faço a prática da divindade e essa fase de criação,
Na verdade, o que eu vou fazer é me aproximar da minha própria natureza, e eu uso a divindade, a visualização, como um meio hábil para me enxergar. Opa, a minha essência é Tirenzi. Eu vou recitar um mantra. Então, corpo, palavra e mente absolutamente identificados com a expressão pura da mente. A forma é a forma de Tirenzi. A palavra é o mantra de Tirenzi. A mente é a mente pura que tudo manifesta. A mente desperta de Tirenzi. E aí eu vou recitar um mantra, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Om Tare Tare Ture Soha, Om Tare Tare Ture Soha. Ou seja, eu me desidentifiquei de um ego grosseiro. Eu, Lama Wangdu, dando ensinamento, para me identificar, reidentificar com a minha natureza essencial, desde sempre presente, Tirenzi, que é a compaixão, Tara, que é a sabedoria. E eu vou usar todos os recursos que eu tenho, de corpo, palavra e mente, para me reidentificar com a natureza da mente desperta. Para, num determinado momento, e nesse momento, a divindade já se dissolveu em mim, eu me torno a divindade. Todos os seres eram Tara ou Tirenzi. E aí, na fase de solução, a divindade se dissolve em mim, eu vou recitar um mantra, me visualizando como a divindade, num determinado momento, eu faço a fase de dissolução. E simplesmente, depois que eu dissolvo a expressão manifesta da mente na forma de Tirenzi ou de Tara, por exemplo, o que vai permanecer na hora que eu dissolvo a visualização? Simplesmente claridade e vacuidade. Um aspecto insubstancial, absolutamente lúcido, capaz de conhecer tudo aquilo que se manifesta sem se identificar com nada. O estado natural da mente. Eu dissolvo. E permaneço na natureza da mente. Que já está aqui. Que não é fabricada. Mas que eu não reconheço. Que não entra em contato. E daí por diante. Então, Ricardo, continuando, ela vai dizer o seguinte: a forma similar, usada como sendo o caminho, é a divindade visualizada na fase de criação da meditação. Tal prática leva à realização dessa forma divina, tal como ela já existe na verdadeira natureza da mente. Entendeu, Ricardo? Então, você tanto vai reconhecer a sua própria natureza como sendo a expressão manifesta de Tirenzi, como a mente desperta ganhando a forma de Tirenzi, de Tara e daí por diante, como sendo indiferenciada da sua própria natureza. Não há uma noção de dualidade. Ficou claro, Ricardo? Essa, você vê, como a própria Sarah Harding diz, é uma das umas passagens mais difíceis aqui do texto. Mas deu para entender, Ricardo? Me dá um sinal de vida aí. Ah, beleza. Então ela vai continuar. A ideia das qualidades intrínsecas da iluminação, incluindo atributos físicos, pode ser encontradas em textos tão antigos quanto o Taratantra, e em outros sutras e comentários associados aos ensinamentos atribuídos ao terceiro giro, né? Aqui nós estamos, terceiro giro da roda do Dharma é a essência dos ensinamentos do budismo vajrayana. Qualidades e atividades se manifestam a partir da natureza iluminada fundamental em resposta às necessidades dos seres sencientes, e ainda assim são inseparáveis dessa mesma natureza e não algo adicionado a ela. É o que eu estava dizendo. No Taratantra, 32 atributos específicos da forma manifestada são listados, concluindo com a lembrança de que os mesmos são intrínsecos e inseparáveis. Essas 32 qualidades são diferenciadas através do Dharmakaya, mas são inseparáveis como a cor radiante e a forma de uma pedra preciosa. Bom, então, aí eu só vou ler uma parte final que traz mais algumas informações que a gente vai detalhar um pouco mais depois, falando dos 3 corpos de Buda, Dharmakaya, Samogakaya e Nirmanakaya.
enfim, que a gente vai deixar isso para detalhar um pouco mais adiante quando a gente estiver manuseando o texto, propriamente dito. Mas vou simplesmente ler aqui. Diferentes dimensões ou manifestações do princípio iluminado, Buda, são tradicionalmente chamados de corpos, kaya. A divisão mais comum é em 3 corpos. O corpo de realidade, Dharmakaya, é a verdadeira natureza absoluta, além de conceitos. A natureza de Buda se refere à mesma coisa quando está obscurecida pelos véus incidentais nos seres sencientes. Apesar de ele próprio não possuir forma, esse corpo de realidade se manifesta espontaneamente de diversas maneiras para beneficiar os seres, assim como nossa lucidez intrínseca radia naturalmente a partir da vacuidade. As manifestações iluminadas são chamadas de corpos de forma, Rupakaya. Eles são o corpo de êxtase perfeito, Sambhogakaya, visível somente para aqueles que têm alta realização, e o corpo de emanação, Nirmanakaya, as manifestações de fato do Buda perante nossas percepções normais. É dito que o Buda Shakyamuni é um corpo de emanação, um Nirmanakaya. As divindades visualizadas nas práticas de meditação tibetana representam, em sua maioria, o corpo de êxtase perfeito, ou seja, o Sambhogakaya, o corpo de luz. Quando visualizadas com o propósito de meditação ou de ritual, a divindade é chamada de Idan, aquilo que enlaça, vincula a mente. Então, portanto, que a gente sempre fala e tal, as divindades, né, que a gente pratica, Cherenzi, Tara, todas as outras divindades que a gente costuma praticar, são expressões da mente desperta, Sambhogakaya, esse corpo de luz. Portanto, a mente desperta ganhando uma forma, Sambhogakaya. Quando a gente pratica isso, né, com propósito de meditação, ritual, a gente costuma chamar a divindade de Idan. Então, às vezes, o pessoal fica mas Cherenzi é um Idan ou um Sambhogakaya? É um Sambhogakaya, porque a expressão manifesta da mente desperta, na forma de um corpo de luz, e, ao mesmo tempo, no contexto de uma prática de sadhana e tal, a Cherenzi, ou o Tara, também é um Idan, tá bom? É ensinado que a prática de visualizar divindades planta a semente de nossa posterior manifestação como corpos de forma para o benefício dos seres no momento da iluminação. Então, ao praticar a divindade, praticar as fases de criação e completude, eu estou ali plantando uma semente para uma posterior manifestação, como um corpo desperto, né? Assim, uma expressão manifesta no momento em que eu alcanço a iluminação para beneficiar todos os seres. É por isso que a abordagem aparentemente simples de aprender diretamente a natureza vazia e radiante da mente não é suficiente. E aqui, portanto, acho que ela retoma, de certa forma, aquela ideia que ela mencionava lá na frente, de você poder praticar do ponto de vista discursivo, filosófico e tal, e do ponto de vista da prática, da meditação e daí por diante, sendo a prática das divindades uma das formas de fazer isso. Ela está dizendo, olha, só compreender intelectualmente tudo isso que eu estou dizendo aqui para vocês, sobre vacuidade, claridade, né, a radiância intrínseca da mente insubstancial, e daí todos esses conceitos, compreender isso só intelectualmente, como a gente está fazendo aqui agora, não é suficiente. Somente o corpo de realidade seria o resultado dessa compreensão. Mas isso seria, de certa forma, a vacuidade sem forma, e cumpriria apenas o propósito individual de cada um. O corpo de realidade deve ser, de alguma forma, acessível aos seres sencientes, nos quais ainda está escondido. Essa é a função natural das formas de manifestação. Ainda é necessário trabalhar com todo o mundo fenomenal, forma e vacuidade inseparáveis. Então, ele diz que realizar de forma plena, né, o aspecto de vacuidade e claridade geraria simplesmente Dharmakaya, né, a expressão Dharmakaya. Só que, da maneira como nós percebemos a realidade, a forma ela é absolutamente fundamental para a gente alcançar a experiência última para além da forma. Por isso que ele vai dizer, o corpo de realidade deve ser, de alguma forma, acessível aos seres sencientes nos quais ainda está escondido. Essa é a função natural das formas de manifestação.
como as divindades. É por meio dessa manifestação da mente plenamente desperta que eu posso cada vez mais me aproximar ou me reaproximar, digamos, a minha própria essência, a minha própria natureza intrinsecamente pura e desperta, né? Por isso a importância da prática das divindades enquanto recurso, né? Enquanto meios hábeis para eu transcender os véus da ignorância, da dualidade, das emoções perturbadoras e do karma, e simplesmente desvelar, desabrochar a natureza da mente tal como ela é, plenamente purificada e desabrochada, que é Buda. Isso é Buda. Sangye, purificado, desabrochado. A natureza da mente tal como ela é. Tá bom, gente? Eu sei que o que a gente viu aqui hoje é uma síntese do que a gente vai ver ao longo de todo o texto do Jamgon Kongtrul. A gente vai passar anos estudando esse texto, literalmente, porque como a gente se vê de 3 em 3 meses, e o texto é um texto longo, a gente vai repassar isso ao longo de todo o estudo do Jamgon Kongtrul. O que ela fez aqui, a Sarah Harder, foi trazer simplesmente uma introdução. Para a gente não pegar o texto do Jamgon Kongtrul absolutamente desavisado, de uma forma absolutamente desavisada, ela colocou toda essa síntese aqui do que significa a prática da divindade. Então, nesse trecho dela, tem muita informação. Aí a gente vai ver nas próximas semanas o que é a fase de criação, o que é a fase de completude, e aí depois um pouco uma síntese. Vai ter a fase de criação, de completude. E aí ela vai trazer algumas informações sobre o Jamgon Kongtrul, que escolheu esse texto. Então, provavelmente esse mês a gente vai ver isso. A gente viu essa introdução hoje do que é a prática da divindade. Semana que vem a gente vai falar um pouco sobre a fase de criação, na outra sobre a fase de completude, e depois a gente vai fazer um fechamento falando um pouco sobre o Jamgon Kongtrul, que foi o autor desse texto. Tudo isso, gente, só como uma introdução para a gente entrar no texto de Jamgon Kongtrul. Então, isso aqui é tudo uma preliminar para que a hora que a gente for abrir esse texto sagrado, na companhia dos comentários do Triângulo Rinpoche e dos ensinamentos que o Kalu Rinpoche deu ao longo do ano passado, a gente está minimamente preparado para poder fazer essa leitura bem pausada, linha por linha, do significado dos ensinamentos trazidos para o Jamgon Kongtrul, para entender. Toda vez que a gente senta lá para fazer a prática com o Lama Sonan, enfim, com o Lama Drimé, com o Lama Pelmo, comigo, com o Lama Trilê, vai fazer a prática da divindade, mas e aí, o que eu estou fazendo aqui? É para vocês entenderem de fato do que se trata essa forma tão particular, tão peculiar, tão rica, tão preciosa do budismo vajrayana. Tá bom? Dúvidas, gente? Eu sei que essa parte do texto é densa, mas se alguém ficou com alguma dúvida e quiser aproveitar, eu fico aqui à disposição. Oi, Lama, bom dia. Bom dia, Bruno. Você tá bom? Tudo jóia. Lama, eu peguei só um pouquinho do final do ensinamento hoje, mas eu tenho uma dúvida já há algum tempo, né? Teve uma vez que eu estava vendo o ensinamento do Kalu Rinpoche atual, né? E ele falou algo mais ou menos assim, que assim, quando a gente tem emoções perturbadoras, né? Seja ela de desejo, de aversão, de indiferença, eu acho que foi uma atitude de humildade dele, né? Ele falou assim que se a pessoa depender de fazer eu não sei nem qual palavra usar, mas é tipo usar isso como meio hábil, ele meio que fez uma brincadeira assim, disse que ela tá perdida, né? Porque é muito difícil fazer isso. E ele mesmo não se colocou, eu acho que na grande humildade dele, como alguém hábil ainda para fazer. Embora ele estava ali com, né, pela solicitação dos Budas nos ensinando, vamos dizer assim.
E para mim, eu não sei se é uma forma de acabar com o apego, de chegar nesse ponto, sabe? Eu fico, caramba, eu queria tanto um dia poder chegar nesse lugar, né? De fato, não ser só uma fantasia minha, no caso, né? Eu sei que não, para os Budas é uma realidade, mas de fato, pegar momentos, sei lá, onde tem uma grande aversão e, inclusive, por eu não dominar isso, se materializar como, sei lá, inimigos físicos, né? Pessoas com quem a gente acaba tendo uma adversidade e tal. E conseguir mesmo que um dia chegue a liberação desse karma, né? E quando ele fala que então isso, quem usaria os meios hábeis está perdido, porque aí eu fiquei perdido, sabe? Porque eu não entendi essa, por mais que eu entendi que é uma atitude de humildade, ao mesmo tempo eu falei, nossa, então qual é a saída? Não sei se eu pode, eu gostaria de ter perguntado próximo, é porque ele desse ensinamento, mas não tive oportunidade. Não, mas, Bruno, é super pertinente a tua pergunta. Veja, ah, eu não me lembro exatamente o momento em que o Rinpoche disse isso, não sei se eu vi esse ensinamento também, mas no contexto do que a gente está ensinando hoje e trazendo essa informação que você trouxe, o que eu diria, talvez, seria que no momento em que você tem uma situação de desejo, de aversão e daí por diante, para que a prática da divindade seja espontânea e você possa se visualizar, por exemplo, no momento em que você tenha o sentimento de desejo como sendo a divindade, então você é a divindade, você é Chakrasambhara, e aquele desejo é a expressão manifesta da sua própria essência, e essa essência em si é pura, para que você tenha essa habilidade de, no momento, diante daquela situação, rapidamente poder fazer uso da prática da divindade como um meio de transcender, digamos, a noção ilusória associada àquela emoção, àquela sensação, pode ser que leve um tempo. Mas não quer dizer que seja impossível ou impróprio, entende? É uma questão de hábito, de cultivar essa prática. E o quanto mais você cultiva essa prática, mais se torna uma maneira natural de se colocar, digamos, de reagir, mas de se colocar diante de situações desafiadoras na sua vida. Mas leva tempo para isso. Então, talvez, né, o que o Rinpoche estivesse dizendo é que, olha, isso não é uma coisa que a gente... Bom, porque eu estou fazendo a prática da divindade agora, amanhã eu tenho esse tipo de desafio, no mesmo momento eu vejo aquela emoção de raiva, de apego, de desejo e tal, como sendo expressão da divindade, e aí eu transcendi a noção de dualidade egocêntrica em relação àquela emoção, entende? Leva... No momento em que você é capaz de fazer isso, você praticamente alcançou o estado de Buda, entendeu? Porque você percebe tudo aquilo que se manifesta como sendo simplesmente a expressão pura da mente se manifestando. Então isso leva tempo. Mas quanto mais você cultiva e pratica isso, mais isso vai se tornando aos pouquinhos o seu próprio modo de ser, entendeu? Pode ser que nessa vida, pode ser que na Entendi. próxima, enfim, do mesmo jeito em que os nossos hábitos grosseiros nos fizeram renascer na condição atual que a gente está agora, concorda? Eu precisei ralar muito para renascer do jeito que eu estou agora. Sofrendo ainda no samsara e daí por diante. São vidas e vidas e vidas. Quer dizer, quanto mais eu cultivar também uma postura de desidentificação com esse ego grosseiro e de identificação com a natureza pura da mente na forma de Chirenzi, mais isso vai se tornando o seu modo de ser. Então leva tempo. E o Rinpoche disse, olha, se você, diante de uma situação como essa, for depender da prática da divindade para resolver o teu problema de apego, aversão, talvez seja difícil. Mas é preciso cultivar isso ao longo do tempo. E, bom, e aí, como é que eu me livro desse tipo de situação, então? A pergunta. Cultivo da prática e mais. Existem outras práticas. Então, por exemplo, na prática você pode fazer a prática da divindade, mas você pode praticar Lojong também, que é o treinamento da mente. Então,
quando você vê uma situação desafiadora, de que forma você vai se relacionar com ela? A prática de Lojong tem uns 37 pontos, né, que transformam a mente, vai dar várias instruções sobre como você tem que lidar no concreto com situações que são desafiadoras e que se tornam meios de prática. É preciso cultivar isso, é preciso praticar, entendeu? Por isso que esse é o caminho que a gente está descrevendo. O caminho é o caminho de prática. Até que eu descondicione a minha forma habitual de reagir às situações, Bruno, leva um tempo. Mas você pode fazer isso por meio da prática da divindade, você pode fazer isso por meio da prática de Lojong, e até que isso se torne a sua forma de ser. E quando isso se torna a sua forma de ser, naturalmente, você não precisa fazer esforço. Porque, como a gente já falou, a essência da mente é insubstancial e a natureza da mente é vacuidade ou compaixão. Naturalmente, a mente búdica se manifesta com o olhar da compaixão. A forma visível disso é Chirenzi, que olha todos os seres com o olho da compaixão. Então, eu posso me identificando com essa expressão manifesta pura da mente Chirenzi, ou eu posso utilizar outros meios hábeis, outras práticas para ir confrontando com os desafios do meu dia a dia. Sim, senhor. Compreendi, Lama. Eu entendi o que você falou. E posso pegar só mais um detalhezinho em relação a isso? Claro. Que é, por exemplo, levando como pressuposto essa prática, né, que o senhor tá trazendo, e agora, para mim, ficou bem mais claro. Fez muito sentido, diante do que eu me lembro do que o nosso querido mestre Kalu Rinpoche, né, falou. Mas, por exemplo, nesse contexto que o senhor está falando, eu já entendi o meio hábil do Lojong, né, pelo menos intelectualmente, né, também venho buscando praticar alguma medida. Mas, por exemplo, eu vi que na prática, assim, eu vi que tem aquele livro do Kalu que ainda não consegui completar de ler, que é o budismo. São 3 níveis de budismo, que é o profundo, o esotérico, né, que é o último, e o vivo, né, que é o primeiro, se não me engano. Nesse nível do budismo vivo, eu entendo que é o budismo cotidiano, né? É a prática ética na vida, aquela coisa, né? Numa forma lúcida e clara e viva, né? Mas, por exemplo, diante de uma situação de aversão, por exemplo, eu vi que eu tentando não me agarrar a uma força de desejo, de, por exemplo, querer me vingar de uma pessoa que está criando obstáculos para mim, porque que ainda eu vejo dessa forma dual. Então, eu não querendo me apegar a esse desejo, e ao mesmo tempo não querendo me apegar à raiva que às vezes surge dentro de mim diante dessas criações de obstáculos, chegou um momento que eu tinha achado que tinha chegado a uma forma hábil de lidar com isso. Eu falei assim, não estou nem aí para o que essa pessoa faz. Só que aí, conversando com a pessoa um pouco mais lúcida, ela falou assim, não, mas isso aí também não é lucidez. Porque a indiferença não vai impedir que essa realidade continue se manifestando. Que isso também não é uma forma compassiva e sábia de lidar com essas coisas. Eu falei, nossa, mas foi um tapa assim, foi um martelo rodado para mim, assim, que eu falei, caraca. E, de fato, né, a indiferença não é equanimidade. Né? A minha pergunta bem simples mesmo seria, nesse budismo vivo, não digo, é tão complicado, não é comum, mas mais cotidiano, né? Que não é comum, é extraordinário, ainda assim, para mim qual que seria um remédio hábil, então, para superar a caída nesse terceiro ponto, né? Da indiferença, e também não voltar nem para o desejo sei lá, um desejo de vingança ou de defender essa minha pressão egocêntrica, e nem também cair no resultado mais óbvio, que é na raiva. Né? Eu sei que é uma pergunta da vida, mas assim, estou tentando uma forma que, para mim, o Lojong é quase que um meio último ainda, praticamente, para falar honesto. Então, Então, mas é que uma coisa tá. mais básica ainda com o Lojong seria o quê? Por exemplo, dentro do vivo. Não, então, assim, a prática de Lojong, ela não é um meio último e daí por diante, né? Se você for olhar ali, ele tem instruções bem objetivas, assim, né? De coisas Verdade. do dia a dia, do teu cotidiano, assim. Depende da situação, né, Bruno?
O fundamental, assim, por exemplo, que é uma coisa que está diretamente associada à prática de Lojong, é você tem uma diferença entre equanimidade e imparcialidade. A equanimidade, em geral, né, quando se usa o conceito de equanimidade no budismo tibetano, é um estado de consciência que reconhece o sabor único de todas as coisas. Então, você reconhecer a natureza perfeita, pura, de todas as experiências e de todos os fenômenos que te cercam e daí por diante. Isso é difícil de alcançar, concorda? De cara. Isso é equanimidade, né? E você dizia, mas a indiferença também não é um caminho. Eu concordo plenamente. Eu sempre falo, o praticante budista não tem que, a gente não tá querendo alcançar o estado de alface, de couve-flor, assim, passivo diante de toda a realidade que nos cerca, sem ter nenhum tipo de engajamento e daí por diante. Então, concordo plenamente. Indiferença não é igual a equanimidade. Equanimidade é esse conceito que eu acabei de falar para você. Agora, por exemplo, associado à prática de Lojong, tem uma noção de imparcialidade, que é diferente de equanimidade. De você olhar todos os seres na perspectiva de que todos, em geral, de forma diferente, com as suas próprias características e daí por diante, buscam ao final e ao cabo encontrar algum nível de tranquilidade, de paz interior e buscam evitar sofrimento. Sobre essa perspectiva, não há diferenciação entre as pessoas. Se você for capaz de resgatar essa condição de humanidade comum entre todos os seres, e a partir daí começar a se relacionar com eles, a partir dessa perspectiva, por exemplo, você não concorda com o ponto de vista de outra pessoa, mas ela é um ser humano como você. Isso é um raciocínio fácil de se fazer. Entendi. Quando você começa a resgatar essa humanidade comum, essa perspectiva de amigo e inimigo, ela começa um pouco a se dissolver, porque ela é circunstancial. Quantas vezes você, sei lá, criança, você entrou na escola, Bruno, tinha aqueles seus amigos da sala que no início do ano você falava, ih, acho que ele não gosta de mim, não sei o quê. E no final do ano você virou o melhor amigo dele. E vice-versa. Quantas vezes tinha um cara que você diria que era seu amigo e tal, e no final das contas o cara se demonstrou uma pessoa não confiável. Essa forma de se relacionar, ela é transitória, ela é impermanente, ela é circunstancial e daí por diante. Mas o que não muda é o fato de que todos os seres, seja a formiga que acabou de entrar na sala aqui, o passarinho que está voando, as pessoas que estão escutando esse ensinamento, as pessoas que estão lá na Ucrânia e daí por diante, ninguém quer sofrer. Todo mundo quer ter algum nível de paz e tranquilidade daí por diante. Então, se você resgata pelo menos esse nível de imparcialidade na forma de se relacionar com os outros, é um primeiro passo. O passo seguinte, você pode eventualmente olhar e falar, puxa, essa pessoa escolheu adotar esse tipo de postura, esse tipo de caminho. Ele imagina que vai ser feliz assim, porque seria contraditório ele querer a infelicidade dele mesmo, concorda? Sim. Pode ter um quadro patológico aí, tá, mas mesmo na patologia existe um deslocamento do campo libidinal, do prazer e daí por diante. Mas vamos deixar isso para os terapeutas. No geral, todo mundo, mesmo fazendo uma coisa com a qual você não concorda, é o pressuposto que aquela pessoa quer ser feliz daquele jeito. Mas você pode ter o teu livre-arbítrio, o teu discernimento para dizer, cara, mas essa situação vai gerar sofrimento para ele lá na frente. Não é porque você é mais sábio e daí por diante, porque você está partindo de algum olhar, de algum filtro para a realidade. Você é um praticante budista. Então, pressuponho que você, ao olhar a realidade, imagina que ações virtuosas produzem experiências de felicidade, ações não virtuosas produzem experiências de sofrimento. Se o cara está pisando na bola, gerou raiva em você, primeiro você precisa olhar, cara, é outro ser humano que está ali, que quer ser feliz, às vezes achando que vai passar a perna no outro e vai ser feliz, às vezes roubando e vai ser feliz, às vezes ou sendo generoso e vai ser feliz. Cada um tem as suas referências, você tem as tuas. É legítimo que você tenha as tuas. Você olha para o outro e percebe, cara, ali tem um outro ser humano, o cara acha que vai ser feliz desse jeito. Eu, sinceramente, acho que isso vai gerar sofrimento para ele. O que você, como um praticante do budismo, tem que gerar? Compaixão. Ok.
Porque um praticante do budismo, ele diante da situação, né? Alguém que faz o voto de Bodhisattva, que recita a Bodhicitta, você está praticando o budismo, Bruno, para alcançar um estado de Buda, para poder conduzir todos os seres sem exceção. Não é todos os seres menos aquele cara que pisou na bola, é todos os seres. Para uma condição livre de sofrimento. Então, se o cara adota uma postura ruim com você, primeiro, é outro ser humano. Você poderia ir na linha do tipo, puxa, então em outras vidas ele foi minha mãe, então eu vou ter compaixão por ele, mas às vezes pode parecer muita viagem. Então, olha, é outro ser humano. Como um ser humano, um ser senciente, ele não quer sofrer. Ele quer ter paz, tranquilidade. Tal. Só que a postura dele, no meu modo de ver, vai gerar mais sofrimento para ele. O que você desenvolve em relação a ele? Compaixão. Que ele não sofra. Você precisa ficar parado, aguentando a agressão dele. Não. Se ele está te agredindo, se ele está te ofendendo e tal, se afasta. Se você tiver algum meio hábil para evitar aquele tipo de situação, com a melhor motivação do mundo, haja. Sim. Se você está vendo uma pessoa agredir, violentar uma criança na sua frente e tiver sobre o seu alcance, você tiver clareza do que você está fazendo, haja. Sim. Evite aquele tipo de situação. Desde que você saiba o que você está fazendo. Não se coloque numa situação de perigo, de sofrimento. Isso pode ser um distúrbio empático. Na ânsia de querer ajudar, você causa problema para você e para o outro. Não, mas se você está lúcido, sabe o que fazer, aplica o remédio. Se você não sabe o que fazer, se afasta. E simplesmente, do seu coração, aspire que aquela pessoa não sofra por conta daquele gesto e que o impacto daquela situação não produza tanto sofrimento para as pessoas envolvidas. É a tua bodhicitta, a tua compaixão de aspiração. Se você puder fazer algo, faça, bodhicitta da aplicação. Mas não perca de vista que, invariavelmente, existem seres sencientes que não conhecem a realidade tal como ela é e, a partir de uma visão ilusória e equivocada, agem. Karma. Sim. E esse karma gera sofrimento e sofrimento e sofrimento. Essa, Bruno, é uma maneira que não é última de praticar, de me olhar, me enxergar como a divindade e no mesmo momento reconhecer que todas as manifestações são puras. Não, assim, é muito lógica essa maneira de olhar, entendeu? E ela praticada um dia, outro dia, e vai se tornando um hábito para você, ela se torna um modo de ser. Hábito. Tudo na vida é hábito. Se a gente se habitua a ter uma postura generosa, compassiva e tal, eu me torno a generosidade. Porque não é satisfação. Invariavelmente, eu sou aquilo que eu faço, né? Da forma como eu atuo. Assim, é tão simples quanto isso que eu estou dizendo para você, se você se visualizar como Chirenzi, já é Chirenzi. E todos os seres como Chirenzi, já é Chirenzi. É que eu não acredito nisso. Eu, Chirenzi? Não, Chirenzi está lá, eu estou aqui, eu sou... Essa pequena visão errônea parece tola, parece até assim, um gesto de humildade. Imagina, eu, Chirenzi e tal. Esse deslize da nossa visão faz com que a gente tome a realidade por aquilo que ela não é e experimente uma realidade de sofrimento tal como o Sansara. Sim. É hábito. Se eu me habituar a me visualizar como Chirenzi, recitar o mantra de Chirenzi e aspirar a sensação de sofrimento dos seres, porque a mente de Chirenzi é uma mente plenamente compassiva. Então, se a minha mente, eu me conecto com a mente de Chirenzi, que é plenamente compassiva, a minha palavra com o mantra de Chirenzi e a forma, como a minha visualização como sendo Chirenzi, todos os seres como sendo Chirenzi, já é. E eu cultivar isso, passar uma vida inteira fazendo a prática de Chirenzi, no momento que esse corpo desaparece, o que permanece? Um contínuo mental absolutamente identificado com a compaixão. Opa! Passe livre para Deochen. Mas é que a gente não faz isso, a gente não cultiva isso, assim como essas outras posturas diante da vida. Mas pratique isso e vá vendo a transformação na sua vida e veja se isso vai fazer sentido para você ou não. Se não fizer, descarta. Se fizer sentido, continue. Nossa, maravilhoso. Muito grato, Lama. Obrigado. Imagina, e perdão por não ter conseguido gravar aqui, que realmente está difícil no ambiente, mas
Mas muito grato mesmo. Mas tem a gravação aí que o pessoal do KPG faz, você pode escutar depois. Nossa, eu acho que precisa. Muitas vezes para ter uma forma de prática aqui para mim. É, escuta, né? Escuta a reflexão e prática. Sim, senhor. Obrigado, queridão. Um grande abraço a Imagina. todos. Obrigado mesmo. Obrigado. Bom, gente, então é isso. Hoje foi uma parte mais densa do texto, mas com perguntas bem práticas. Semana que vem a gente vê um pouco da fase de criação, depois completude, depois um apanhado geral com a visão de Django Control. E provavelmente no mês de junho a gente vai concluir essa introdução trazida pela Sarah Harding, para aí já na próxima vez que a gente se encontrar em agosto, a gente já comece a abrir o texto propriamente dito do Django Control, tá bom? Então tá joia, gente. Vamos fazer a dedicatória, então? Graças a essa virtude, tendo realizado o Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si, pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é.